e a nossa única adoração, Senhor. Fomos feitos para te adorar, Senhor. Fomos criados, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, Senhor, e dizer que tu és incomparável, Senhor. Que não há outro Deus além de ti, não há outro Deus igual a ti, Senhor. Aleluia. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és Senhor. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Tu és Senhor. Aleluia.
Boa tarde a todos. Nós estamos nesse domingo, de uma maneira especial, adentrando ao seu lar e no meio dessa pandemia do Covid-19, nós da Igreja Nacional queríamos deixar uma palavra a todos vocês de esperança, uma palavra de motivação, sabendo que Deus é soberano em todas as coisas. Meu nome é Vicente. E nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver com ela próximo, no livro de Gênesis, que eu quero meditar uma palavra breve em cima desse capítulo. E a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 13, no verso 8, ela diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para o lado do norte, do sul, do Oriente e do Ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Agora levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, em sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esse trecho que acabamos de ler se refere a um período onde Abraão e Ló estavam vivendo grandes incertezas, e é exatamente o que estamos vivendo nesses dias, onde essa pandemia tem assolado o mundo todo. Ela iniciou na China, tomou proporções continentais e tem atingido 5 continentes, causando uma mortandade por onde passou. Assim, além das incertezas quanto ao futuro, gerou um comportamento de medo e de terror que a sociedade tem experimentado, causando um ambiente assustador para cada um de nós. Nós levantamos e não sabemos como vamos dormir, e o receio é grande de sair nas casas, de encontrar com as pessoas, e tudo isso levou uma grande parte da população para dentro dos seus lares. E por isso que nós estamos aqui, nós também somos impedidos, de fazer um culto na nossa igreja, por os motivos que a sociedade assim determinou, as autoridades assim determinaram, e nós entendemos e acatamos isso. Mas nós queremos deixar uma palavra para você. E essas palavras, elas certamente vão ecoar. As ruas, e algumas estão até desertas mesmo. As ruas estão vazias
estabelecimentos comerciais estão fechados, como se o inimigo poderoso estivesse por adentrar a qualquer hora na nossa cidade. E todo esse cenário de guerra gerou uma obsessão coletiva, com uma só indagação: quando que isso vai acabar? E isso faz a gente refletir, faz a gente pensar, será que não vai ter fim isso? Frente ao desconhecido, o que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como que eu vou pagar minhas dívidas? Meus funcionários, como é que eles vão ficar? Quem que vai pagar eles se eu não tenho recursos? Inicia tudo isso um processo de ansiedade, e o nosso cérebro reage a esses estímulos através de química, de neurotransmissores, e essas sensações desagradáveis começam a tomar conta do nosso corpo, como taquicardia, angústia e medo. E outros sintomas. Medo. Medo do quê? Medo do vírus. Medo da hospitalização. As pessoas têm medo de ir aos hospitais, de passar próximo das clínicas, de entrar nas clínicas, nos estabelecimentos de saúde. Tem medo de morrer. Hoje a população foi assolada por um inconsciente coletivo de morte. A morte faz parte dos nossos dias. Nós vemos as estatísticas cada dia aumentando o número de mortes. Chegam a ter 1.000 pessoas por dia na América. É muita gente que morre. O medo produz tormento, a Bíblia assim o diz. E o indivíduo atormentado, ele faz coisas que nunca faria em condições normais. Ele faz coisas absurdas. O inconsciente coletivo da nossa sociedade fez com que a sociedade parasse diante dessa crise. Não foram as autoridades que pararam, foi a sociedade que parou diante dessa crise. Foi você que parou diante dessa crise. Você que disse o sim para ir para sua casa, com medo do desconhecido. E desse adversário totalmente desconhecido, a sociedade ficou inerte e não sabe nem o que fazer. A ciência, sem armas eficazes para combater essa pandemia, ela pede para as pessoas se recolherem em casa. Os cientistas, os médicos cheios de incertezas, sem tempo hábil para refletir, porque mais um paciente adentra o hospital, na unidade de emergência, sendo necessário condutas muitas vezes que não pode esperar como entubar um paciente. Entre a vida e a morte, as tomadas de decisões têm que ser muito rápidas, porque o número de mortos se avolumam em 100, 200, 700 e até 1.000 pessoas, como eu já citei agora há pouco, aconteceu na América do Norte. E isso num só dia. E às vezes esses médicos têm que escolher quem vai para o respirador. Ou seja, quem vai morrer ou quem vai viver. É um caos. O vírus não escolhe ricos, nem pobres, nem brancos, nem negros ou amarelos. Os idosos certamente são os mais afetados, mas todos podem e todos são afetados pelo mesmo vírus. E quanto aos profissionais de saúde, chamados de heróis, somos nós, chegamos ao trabalho cheio de incerteza, de medo, porque a insegurança gera o medo. O medo é fruto de situações que não são pertinentes a nós, que não nos causam seguridade, mas causam receios. E isso é o que tem acontecido com esse Covid-19, que tem levado uma neurose a toda essa população da saúde. Os profissionais de saúde, muitos
vão dormir nos hotéis para não contaminar os seus lares. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as finanças, o medo das finanças, de não ter como arcar com os seus compromissos, as dificuldades financeiras de relacionamentos que começaram a acontecer dentro do lar de muitas casas. Então, isso tudo é fruto dessa pandemia, mas eu quero dizer que existe uma coisa diferente. Esse cenário que nós estamos vivendo no mundo, em maior ou menor proporção, tudo isso gera ansiedade. E Jesus disse, não andais ansiosos por coisa alguma. Amém, meu amigo, meu amado, minha querida, você que está me escutando. Jesus falou, não andais ansiosos por coisa alguma, porque ele tinha razão. Quando nós temos defesas interiores, quando nós temos dentro da nossa alma convicções fortes, nós conseguimos superar as adversidades. E eu sei que isso vai acontecer com muitos de nós. Nós vamos superar essa crise. A Bíblia fala do dia mau também, tá? Nós não sabemos muito dessa pandemia. A gente olha para o mundo e muitas vezes nós indagamos vários questionamentos. E por que não seria um acerto de contas de Deus com o homem e com Deus? Talvez seja um acerto de contas. Talvez nós temos que pensar nisso. Será que nós temos feito o que é bom? Será que a sociedade tem feito o que é bom para o seu semelhante? Nem para Deus, para o seu semelhante. Para Deus, então, nós estamos muito distante de Deus. E é um tempo de refletir. Você está na sua casa, vamos refletir. Porque essa pandemia não escolheu pobre, não escolheu rico. Nós não sabemos quem vai amanhã. Pode ser você, pode ser eu. Isso nos causa essa incerteza e esse medo todo que avoluma. E voltando ao nosso texto, e eu quero refletir um pouco sobre ele. Abraão estava passando por esse dia mau. Ele e o seu sobrinho haviam saído do Egito, teve uma fome no Egito, teve uma fome na terra de Canaã e eles foram até o Egito. E ali no Egito, eles viveram um tempo e Deus foi muito bom, que os fez prosperar de uma maneira abundante e eles saíram muito ricos do Egito. A ponto de os seus gados, a ponto dos seus pastores começarem a ter contendas um com o outro pelo volume do gado, volume dos animais que tinham que não conseguia suplantar tudo isso. Não tinha alimento para todos eles. Bom, até que Abraão fala para Ló, escolhe um local, se você for para a esquerda, eu, Abraão, vou para a direita, e Ló escolheu o que parecia ser a melhor porção daquele momento. As campinas do Jordão, o verde, a água, a abundância aparente, e foi morar em Sodoma. E a Bíblia fala que os homens de Sodoma eram maus. E no verso 14, eu vou reler de novo, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte, do sul, do oriente e do ocidente. Como estava Abraão nesse dia? Primeiro, Ló era seu sobrinho e certamente ele estava decepcionado com a atitude de Ló. Ló se aproveitou da situação e tomou todas aquelas campinas, todo aquele local do verde, da água, da abundância aparente, da fartura. Segundo, Abraão nasce a incerteza no coração.
Como eu vou alimentar agora o meu gado? De onde vai vir a água? E isso resulta no medo. E Abraão passa, além da incerteza, a ficar temeroso no seu coração. E o seu semblante, e em tempos, seu semblante se abate. E em tempo de crise, a ansiedade aparece secundária às incertezas. Frente ao desconhecido, nós não sabemos o que nos espera e isso gera incerteza, insegurança. E a insegurança leva o medo, faz você ficar fraco, faz você ficar paralisado diante do medo. E os sintomas começam a acontecer, o desespero, a angústia, a taquicardia, a inércia, o abatimento com queda do semblante cheio de temor. E foi assim que Deus encontrou Abraão. Deus chega a Abraão e encontra Abraão desse jeito, abalado. E talvez hoje você esteja abatido, preocupado com o seu amanhã, preocupado com a sua empresa, preocupado com o seu emprego, preocupado com a vida dos seus pais, preocupado com a sua família, desse vírus que vai ser do nosso país. Tanta incerteza política, as mudanças políticas que nós estamos vendo, tudo há um tempo de incerteza, ninguém sabe para onde ir, para que caminho tomar, qual que é o melhor caminho. E foi assim que Deus encontrou Abraão. E encontrou a nação brasileira, e encontrou você hoje. E o salmista diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanece para sempre. São como os montes que não se abalam. Você não pode se abalar frente a essa crise, frente a essa tempestade toda que está no reino, no mundo espiritual. E lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, a Bíblia diz assim: Deus não deu espírito de medo, não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. E o país hoje atravessa um espírito de medo. A nação está em medo, o mundo está em medo. Esse espírito tem comandado as atitudes e o medo produz tormento e as pessoas estão atormentadas. Mas Deus encontra Abraão dessa maneira e diz, logo que Ló se aparta, depois que Ló saiu, ele fala: agora, preste atenção em mim, levante agora os olhos. Abraão, levante os olhos, chega de abatimento, lembre-se que eu sou o teu escudo, o teu galardão. Antes que alguém te toque, tem que tocar em mim. Essa é a palavra que Deus fala para Abraão. Abraão, antes que você seja tocado, essa pandemia tem que tocar em mim. Antes que você seja assolado, tem que tocar em mim. Depois, a Bíblia diz que a fé é um escudo contra o ataque do inimigo e traz proteção. Guarda sua mente de pensamentos negativos, repetitivos e horríveis. Então, nós temos que ter e trabalhar com a nossa fé. A nossa fé que está adormecida, se a sua fé está fraca. Nós, nesse momento, queremos deixar essa palavra para você, que a sua fé remove montanhas. A fé que o Senhor coloca dentro de você faz você atravessar os mares e nem um fio de cabelo vai ser tocado em você. Agora, levante os olhos agora e olhe do lugar onde você está. Mas você vai olhar com fé. Você não vai olhar como você estava olhando a crise. Você vai olhar por cima das adversidades. Você vai olhar o que Deus está fazendo já no futuro, eliminando esse vírus da nação brasileira, eliminando esse vírus do mundo, para que você possa ter paz no seu coração. Agora, a fé dentro de você produz um bem-estar, produz um escudo, produz uma proteção. E é nesse ambiente que nós queremos que você trabalhe. Abra os olhos espirituais e veja todas as direções, em todas as direções, a terra que um dia Deus havia prometido a Abraão. As campinas do Jordão não eram melhores do que essa porção da terra de Canaã. Se você está com medo da crise, tem uma oportunidade que Deus vai promover você dentro dela.
e com isso eu tenho certeza que você vai entender o que o Senhor quer. E no capítulo 15, no verso 15 diz assim: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua herança, até onde conseguires enxergar, eu darei a ti e a tua descendência. Vai depender somente da tua fé, da sua visão. Se for longa, irás bem longe. Se for curta, irás mais perto. E por fim, no verso 17 diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Não é para você ficar inerte. Levanta do lugar aonde estás e tome posse da terra que Deus, Yahvé, lhe tem dado. Amém. Eu quero deixar essa palavra para você e eu quero, antes de terminar, orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos à nação brasileira, ao mundo, que recebam as provisões do Senhor. É um tempo de juízo, é um tempo onde o Senhor tem acertado as contas, é um acerto de contas entre o homem e Deus. Que o Senhor paralise a ação desse vírus, que todo espírito de medo agora seja refutado da nossa sociedade, da nossa nação, das nossas vidas. E nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso escudo, a nossa proteção. E nós cremos pela fé, porque nós não andamos em vistas, andamos por fé, que o Senhor já providenciou a reparação para todos esses danos. E a tua palavra declara que nenhum mal chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 demônios à sua direita, mas você não será atingido, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom, a paz do Senhor. Vamos guardados na presença do Pai Eterno. Amém.